Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nós estamos começando o encontro com a palavra. É sempre uma alegria poder recebê-los aqui em nosso canal para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Nós estamos estudando uma série de lições a respeito dos fundamentos da fé cristã e hoje nós vamos falar um assunto que é bem interessante porque gera muitas controvérsias, né, no meio cristão, no meio evangélico. Hoje a gente vai falar sobre o arrebatamento. Alguns acreditam que vai ser um evento visível para todas as pessoas. Muitos acreditam que vai ser um evento secreto, né? Um evento onde as pessoas serão surpreendidas. Né? Outros acreditam que vai ser durante o período de uma grande tribulação. Outros acreditam que será após essa grande tribulação. Mas qual é a visão, qual é o entendimento que nós temos a respeito do arrebatamento? Como nós entendemos esse assunto teológico e escatológico do meio cristão. Por isso, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias comigo lá na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Nós iremos ler do versículo 13 até o versículo de número 18. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro, por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém. Quando o apóstolo Paulo se refere aqui aos que dormem, ele está se referindo às pessoas que morreram, que morreram no Senhor. Eram pessoas convertidas, eram cristãos e faleceram, morreram. Então, quando ele se refere aos que dormem, Paulo está falando daqueles que já morreram. O arrebatamento, para nós entendermos, principalmente o que é o arrebatamento seria esse ato, essa cena, onde aqueles que esperam em Cristo encontrarão o seu Senhor. Mas este fato, este momento, se acontecerá da seguinte maneira: aqueles que ouvirem a voz do Senhor, ouvirem o som da trombeta, olharão para os céus e subirão até os céus. E
imediatamente, simultaneamente, Jesus aparecerá nas nuvens com todo o seu poder, com toda a sua glória, e encontrará as pessoas no meio do caminho. Então, o arrebatamento é esse encontro, né, daqueles que esperam em Jesus com o próprio Cristo nos ares, né, nos céus. É isto o que a Bíblia chama de arrebatamento. Mas o porquê há tanta controvérsia? Né? Por que há tanta discussão a respeito do arrebatamento? E por que nós precisamos ter uma opinião formada de acordo com a palavra de Deus? Porque há duas ou mais vertentes que acreditam que esses fatos irão acontecer de maneiras diferentes. Nós, reformados, cremos numa visão mais simples deste acontecimento, né? E esta visão era a visão, né, dos pais da igreja, dos reformadores, né, até o século XIX. Esta visão ela predominou na igreja. Existia algumas vertentes, outras visões no meio evangélico, mas eles não tinham força para debater com esta visão a qual a igreja tradicional crê. O que nós cremos é que este encontro com Jesus se dará de maneira visível, clara, né? Todos verão, né? Olharemos para o céu, né? Veremos o Senhor na sua glória, descendo, né, para buscar os seus escolhidos, e nós subindo ao encontro dele. E quando o encontrarmos nos ares, desceremos com ele, porque ele virá, né, como diz a sua palavra, ele virá, e dessa vez ele não será como um cordeiro, mas ele será como um leão, né? A palavra diz que ele voltará para julgar as nações. Nesse tempo, né, Jesus irá julgar todos os povos, né? Jesus irá mostrar, né, revelar as obras de todas as pessoas, tudo aquilo que o mundo fez, tudo aquilo que as pessoas fizeram. Jesus irá revelar e irá julgar as obras de cada um. Então Jesus virá como um juiz nesse dia, por isso a palavra de Deus diz que ele virá com todo o seu poder e com toda a sua glória. Então neste tempo, né, Jesus não será como na sua primeira vinda a esta terra, né, onde ele veio manso, humilde, né, sofreu por nós, pagou o preço pelos nossos pecados, né, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Neste tempo, Jesus virá como o Rei da Glória, como o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder, aquele que governa todo o universo, né? Aquele que tem a chave, né, em suas mãos, né, como diz em Apocalipse, aquele que abrirá portas que ninguém irá fechar e fechará portas que ninguém irá abrir. E ele virá como justo juiz para julgar as nações. Então nós cremos desta maneira, né, que encontraremos com o Senhor de uma forma visível e será durante a grande tribulação. O que é a grande tribulação? Será um período de grande angústia, né, de grande perseguição para a igreja, para os cristãos. A palavra de Deus diz que será um tempo angustiante, tão angustiante que se Deus não abreviasse os dias, até mesmo os escolhidos estariam perdidos. Mas Deus, por amor aos escolhidos, abreviou esses dias, como nós vamos ver lá em em Marcos capítulo 13. Então, o período da grande tribulação será o período do reinado do anticristo, do falso profeta, aonde ele irá perseguir cruelmente e intensamente
os cristãos, é a igreja de Cristo, né? Muitos irão perder as suas vidas, muitos sofrerão horrores, né? Como diz a palavra, será um tempo de muita angústia, de das trevas reinando de forma intensa no mundo, né? E durante este período, né, caminhando para o fim deste período, aqueles que estiverem, né, com suas vidas, né, estiverem vivos nesse período, verão o Senhor vindo com o seu poder e a sua glória, e diz a palavra que com o sopro da sua boca ele esmagará o anticristo, o falso profeta, e irá reinar para todo sempre. Então, nós cremos desta maneira, que os fatos acontecerão nessa ordem, nesses passos, né? Primeiro vem a grande tribulação, o arrebatamento, o juízo final, né? E novos céus e uma nova terra. A outra vertente que ganhou muita força a partir do século XIX, né? Com a explosão, né, dos movimentos carismáticos, né, com o movimento de batalha espiritual, né, esta visão que ganhou muita força, né, no Brasil, principalmente depois da década de 70, né, através da teologia da batalha espiritual, né, onde se criou ali, né, uma ideia de uma luta do bem contra o mal, né, de um Deus bom, que é o nosso Deus, e um Deus mau, que é Satanás. Então, essa teologia, esse ensino, ele entende desta maneira, que acontecerá o arrebatamento, né? Porém, né, ele entende que será um arrebatamento secreto, né? As pessoas estarão andando nas ruas, caminhando pelas ruas, e de repente, né, sumirão, irão desaparecer, né? As crianças irão desaparecer, né? Só ficarão as roupas. Essas pessoas acreditam que aviões estarão desgovernados nos ares, né? Vários acidentes no mundo, o mundo em caos, porque as pessoas sumiram e ninguém consegue explicar o porquê dessas pessoas desaparecerem. Então, esta visão teológica acredita que o arrebatamento será desta maneira, de uma forma secreta, rápida, né, inesperada, e muitos não irão entender. E após esse arrebatamento, haverá a grande tribulação, ou seja, aqueles que são verdadeiros cristãos, assim dizendo, né, que se arrependeram dos seus pecados e tiveram uma nova vida com Cristo, eles irão participar desse arrebatamento, não ficarão na grande tribulação. A grande tribulação só ficará somente aqueles que não se arrependeram, aqueles que tiveram uma vida falsa, né, um falso cristianismo, assim dizendo, ou então não se converteram, foram rebeldes, foram duros de coração, e essas pessoas ficarão aqui e passarão pela grande tribulação. E aí entra um ponto, né, que gera uma grande heresia, porque neste ponto muitos acreditam que a salvação virá pelo esforço dessas pessoas, né, não mais pela graça de Cristo, né, não mais pelo sangue de Cristo, mas pelo esforço. Essas pessoas terão que provar com a sua própria vida, né, que servem a Deus e não irão se sujeitar ao anticristo e ao falso profeta, né, irão sofrer. E esse período de tribulação ele é dividido em duas partes, né? Essa visão teológica entende que esse período será 7 anos, então serão 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de muita guerra, muita angústia, né? Muita violência, muita morte. E no final desse último período de 3 anos e meio, Jesus voltará, né? Só que daí pela terceira vez, né? Segundo essa visão teológica, voltará para pegar aqueles que ficaram aqui e que sobreviveram e que não se renderam ao anticristo, voltará com aqueles que foram arrebatados, né, que sumiram ali naquele momento. Ele voltará e aí sim continuam os fatos
como nós cremos, né, que haverá o juízo final, haverá os novos céus e uma nova terra, haverá o grande julgamento e tal. Então, esta visão, né, porque nós temos uma grande dificuldade, né, para aceitar esta visão? Porque, primeiro, em nenhum momento, né, Jesus falou que iria poupar os eleitos ou a igreja. Ele disse que ele iria abreviar os dias, que Deus iria abreviar os dias, mas não disse que iria poupar. E se nós olharmos lá em Marcos, no capítulo 13, nós veremos o sermão, né, escatológico de Jesus, o sermão profético de Jesus, e ele começa dizendo que haverá a destruição do templo, depois começará o princípio das dores, e depois do princípio das dores vem a grande tribulação, e depois a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem não vem antes da grande tribulação. Ou seja, não faz sentido algum, né, aqueles que são cristãos, que são eleitos, serem poupados desse período. Né? Não vemos base bíblica para isso. Por isso temos uma grande dificuldade em aceitar esta visão teológica. E outro fato muito importante, ao qual já mencionei aqui, a respeito da salvação, porque aqueles que ficarão aqui, então, que não foram arrebatados nesse primeiro momento, eles irão se salvar pelos seus próprios esforços, né? Ou seja, então a graça de Deus neste momento, né, a graça que Deus derrama sobre o pecador neste momento, ela não tem valor algum, e a salvação é por méritos, a salvação é pelo próprio esforço da pessoa, né? Então essa é a grande dificuldade que nós temos de aceitar essa linha teológica. Por isso nós ficamos com essa linha, né, que nós iremos passar pela tribulação, né, e depois nós encontraremos o nosso Senhor nos ares. Esta é a visão, este é o entendimento teológico que os pais da igreja tiveram, que os reformadores tiveram, né, e que a igreja hoje histórica, cristã, protestante, tem a respeito do arrebatamento. Nós concordamos que haverá o arrebatamento, né? Haverá sim esse momento da história, mas os fatos serão diferentes, né? A maneira como ele irá acontecer, nós pensamos de forma diferente. Respeitamos aqueles que pensam diferente de nós, mas nós preferimos ficar com o que a Bíblia ensina, né? Aquilo que a Bíblia mostra. Então é preferível, como diz o pastor Augusto Nicodemos, é preferível você se preparar para enfrentar a grande tribulação e depois reinar com Cristo para todo sempre, do que você ser pego de surpresa, né? Achando que você vai ser arrebatado nos ares e não irá sofrer a grande tribulação. Então é melhor você criar uma expectativa, esperando, né, dias difíceis, do que você criar a ilusão de que você não passará por esses dias e sofrer uma grande decepção quando este momento chegasse e assim o Senhor nos permitir passar por este momento, né? Então é preferível você estar preparado, né? E se nós olharmos os testemunhos, olharmos a história da igreja, nós veremos que Deus, ele não poupou o seu povo da tribulação, mas Deus livrou, protegeu, sustentou, guardou, fortaleceu o seu povo na tribulação, né? Nós vemos lá o povo quando saiu do Egito, né, foi para o deserto, onde enfrentou uma grande provação por causa da sua dureza de coração, mas Deus sempre esteve ali cuidando deles, não deixou que nada, né, faltasse e que eles não fossem destruídos, né? E assim foi por longos anos. Nós vemos Daniel na Babilônia, né? Deus não livrou Daniel da cova dos leões, né, mas preservou a vida de Daniel no meio dos leões, né? Deus não poupou a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego quando foram lançados na fornalha de fogo, né? Mas Deus preservou a vida deles dentro da fornalha de fogo, né? Nós vemos o próprio Cristo, né, a qual também não foi poupado do seu sofrimento, né, a qual sofreu por amor, né, a nós, e a qual Deus o sustentou e o ressuscitou ao terceiro dia, e hoje ele vive para todo sempre. A igreja apostólica, né, os apóstolos, os primeiros discípulos, os mártires, né, as pessoas que morreram no Coliseu,
né, que foram devoradas por leões, que foram assassinadas, né, pelos imperadores, Deus não poupou essas pessoas do sofrimento. Pelo contrário, eles foram fiéis até o fim. Então não há algo que a gente possa ter como concreto que esta visão que não iremos passar pela grande tribulação, ela é bíblica. Então, preferimos ficar com a visão, né, dos pais da igreja, dos reformadores, né, que é a visão protestante a respeito do arrebatamento. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, né, que quando chegar este momento nós estejamos preparados com o nosso coração firme, na expectativa que a qualquer momento nós poderemos encontrar o nosso Senhor nos ares. E esse dia será incrível, esse dia será maravilhoso, onde nós finalmente poderemos encontrar o nosso Senhor, o nosso Salvador, face a face. E iremos ver toda a sua glória e todo o seu poder. Eu quero encerrar este estudo com as palavras do apóstolo João, as últimas palavras do livro de Apocalipse, aonde ele diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá.